aí, galerinha! Tudo bem com vocês? A aula de hoje versará sobre crônica. Vamos iniciar? Os gêneros jornalísticos não são uma questão universal, pois são determinados pelo modo como é realizada a produção jornalística e são influenciados pela cultura local. José Marques de Mello leva em conta dois parâmetros. Em primeiro lugar, agrupa os gêneros em categorias, que correspondem à intencionalidade determinante dos relatos, e identifica duas vertentes: reproduzir o real e ler o real. Depois busca identificar os gêneros a partir da natureza estrutural dos relatos observáveis. Aqui distingue duas categorias: o jornalismo opinativo e o jornalismo informativo. Os gêneros da categoria jornalismo informativo são nota, notícia, reportagem e entrevista. Já os gêneros da categoria jornalismo opinativo são, para ele, editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta. Vamos nos deter no gênero textual crônica, que se encaixa na categoria de jornalismo opinativo, porque costuma exprimir uma visão sobre determinado assunto. O significado tradicional da palavra crônica decorre de sua etimologia grega, cronos, tempo. É o relato dos acontecimentos em ordem cronológica. Em português, o termo adquiriu dois sentidos. O primeiro, de relato histórico, e o outro, de gênero literário em prosa. Para o segundo, importava menos o assunto e mais as qualidades de estilo, a variedade, a finura e a argúcia na apreciação, a graça na análise de fatos miúdos e sem importância, ou na crítica de pessoas. A crônica nasceu como folhetim, um artigo de rodapé sobre as questões do dia. Assim eram os da seção Ao Correr da Pena, título significativo a cuja sombra José de Alencar escrevia semanalmente para o Correio Mercantil, de 1854 a 1855. Aos poucos, o tamanho do folhetim foi diminuindo até chegar à crônica de hoje. Na década de 1930, a crônica moderna se definiu e consolidou no Brasil. Autores como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga, que se dedicou quase que exclusivamente ao gênero, consolidaram-se como cronistas brasileiros. Já nos anos de 1940 e 1950, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos surgiram como cronistas, misturando a tradição clássica com a prosa modernista. Atualmente, os jornais vêm demonstrando maior abertura com relação ao modo como realizam suas coberturas jornalísticas e têm tentado incluir o leitor nas suas produções. Percebe-se claramente a preocupação e a proposta de uma nova relação jornal e leitor. Podemos constatar como a Folha da Manhã, em Campo dos Goytacazes, retrata o mundo e o incorpora à existência do leitor. Ou melhor, torna o mundo diário transparente aos olhos do leitor cidadão. Um dos modos de fazer com que o leitor sinta-se mais presente no texto e no universo retratado por ele é a publicação de crônicas. Nelas, o autor não só apresenta um fato ocorrido, como também esclarece o leitor sobre o assunto. A crônica está entre os gêneros jornalísticos opinativos. É possível aproximá-la da esfera do literário. A crônica situa-se no espaço de superposição ao poético e ao jornalístico, como se ela se equilibrasse entre o efêmero do cotidiano, do evento miúdo, e o imortal do fato literário, em uma ambiguidade ímpar que acaba por transformá-la em um gênero difícil de ser produzido, classificado ou analisado, quer como texto jornalístico, quer como obra literária.
É difícil classificar a crônica, se jornalismo ou literatura. Para o jornalismo, ela representa um gênero menor, um jornalismo leve, despretensioso. Para a literatura, ela é diminuída e até mesmo desprezada, se comparada ao romance e ao poema. Porém, essa tensão tem sua vantagem para o gênero. Implica reconhecê-la como um contraponto crítico a qualquer um dos dois polos. A crônica é hoje o avesso do jornalismo. É seu lado crítico, libertário, inovador e humanizado, o que vem sendo asfixiado pelo império da técnica industrializada. Como diz Diaféria, a crônica é aquele pedaço da imprensa onde se cultiva a sensação de que o mundo continua livre como os pardais, as nuvens e os vagalumes. Os cronistas brasileiros cumpriram tão bem este papel que elevaram a crônica a um gênero literário. Assim, a partir do romantismo, a crônica, a princípio folhetim, foi crescendo de importância, assumindo personalidade de gênero literário, com características próprias e cor nacional cada vez maior. Foi esta última, aliás, a sua mais típica feição. É dos gêneros que mais se abrasileiraram no estilo, na língua, nos assuntos e na técnica. Como bem salientou Eduardo Portela, o fundamental na crônica é a superação de sua base jornalística e urbana, em busca da transcendência, seja construindo uma vida além da notícia, seja enriquecendo a notícia com elementos de tipo psicológico, metafísico e com muito humor, seja fazendo o subjetivismo do artista sobrepor-se à preocupação objetiva do cronista. A crônica, ao alcançar tal expressividade, pode também incorporar o sujeito comum, como um dos seus tipos. O gênero, ao longo dos anos, se atualizou e, presente nos jornais, incorporou os sujeitos contemporâneos, como veremos na leitura da crônica de Marta Medeiros, que vou iniciar agora. Tempos de amnésia obrigatória. Publicada 0 hora, 4 de setembro de 2011. Assim inicia. A gente procura esquecer para poder ir adiante, mas que espécie de caminho trilhamos quando não enfrentamos a verdade? Com diferença de poucos dias, uma amiga do Rio e um leitor aqui do Sul me enviaram vídeos protagonizados pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano. Em um, ele dá uma entrevista e no outro, lê os próprios textos. Ambos os programas estão acessíveis pelo YouTube. Respeito às coincidências. Como é que eu ainda não havia me dedicado a esse grande pensador humanista? Num dos vídeos, Galeano aparece lendo seu texto, É o Direito ao Delírio, onde descreve como seria um mundo ideal. E aproveita para homenagear aqueles que insistem em não esquecer a própria história. A exemplo das mães de Plaza de Mayo, nesses tempos de amnésia obrigatória. A partir daí, não vi mais nada, pois considerei marcante essa expressão, tempos de amnésia obrigatória. O assunto mereceria um tratado, amnésia. É o que explica tanta neurose e tanta infelicidade. A gente procura esquecer para poder ir adiante. Mas que espécie de caminho trilhamos quando não enfrentamos a verdade? Esquecer é uma estratégia de sobrevivência. Somos todos uns esquecidos crônicos. Para começar, esquecemos de alguns descuidos que sofremos na infância, pois nos educaram para considerar pai e mãe infalíveis. Dessa forma, nossas dores internas acabam ganhando o apelido de fricotes. Só que esses fricotes viram traumas. E esses traumas minam nossa confiança na vida e sustentam os consultórios psiquiátricos, já que esquecer
é uma forma de impedir a compreensão absoluta de nós mesmos. E alguém precisa nos ajudar a lembrar, para nos libertarmos. Esquecemos os desaforos que tivemos que engolir durante um casamento ou namoro. Tudo porque nos ensinaram que o amor deve ser forte o suficiente para aguentar os reveses da convivência. E também por medo da solidão, que tem seu péssimo cartaz. Então, para nos enquadrarmos e nos sentirmos amados e estoicos, esquecemos as mentiras, as traições, os maus tratos, as indiferenças e mantemos ainda intacto essa relação, mas que deixou de ser no momento em que enfiamos a cabeça dentro do buraco. Esquecemos em quem votamos, céticos de que em política nada muda, em vez de investirmos nossa energia em manifestações de repúdio à corrupção. Deixamos para lá e seguimos em frente, conformados com a roubalheira, desmemoriados sobre os nossos direitos. E esquecemos principalmente de quem somos, dos nossos ideais, das nossas vontades, dos nossos sonhos, das nossas crenças, tudo em prol de uma adaptação ao meio, de uma preguiça em desfazer o combinado e buscar uma saída alternativa, de uma covardia que gruda na alma e congela os movimentos. Esquecer de nós mesmos é assinar o contrato com a resignação. Obrigada, Galiano, por nos fazer lembrar. A amnésia é uma opção, ela não é obrigatória. Iniciaremos com a análise desse texto. No texto Tempos de Amnésia Obrigatória, Marta Medeiros utiliza claramente a linguagem da crônica. Narra uma história cotidiana, ocorrida e conta que a partir de um episódio corriqueiro passou a pensar em algo maior. A linguagem usada é coloquial, despojada e segue a ordem de pensamentos da cronista, como no trecho. A partir daí, não ouvi mais nada, pois considerei marcante essa expressão, tempos de amnésia obrigatória. A primeira categoria de análise, a mulher, não aparece nesta crônica, a não ser pelo fato da mesma ser escrita por uma mulher. Por este motivo, o que é possível verificar é um olhar sensível de uma mulher para um assunto, porém que chama atenção e fala para todos os gêneros. Fica claro que ela fala para homens e mulheres no trecho. Esquecer é uma estratégia de sobrevivência. Somos todos os esquecidos crônicos. Assim, é possível identificar uma nova categoria em quem ela fala. Ela fala para uma linguagem neutra de gêneros. Ela visa realmente driblar esse binarismo imposto pelos gêneros, convencionalmente aceito pela sociedade masculino e feminino, buscando uma comunicação mais neutra, inclusiva, respeitosa e abrangente. Na segunda categoria, o ser emocional. É possível compreender porque Marta Medeiros fala para ambos os sexos, para todos, através de uma linguagem neutra de gêneros, porque a temática ela é universal. Nesta crônica, o que está sendo exposto é o quanto todos nós esquecemos de coisas importantes como um mecanismo de defesa. A memória seria seletiva e esqueceria tudo aquilo que, se fosse lembrado, causaria dor e desconforto. Esta crônica está inserida em um contexto cultural específico. Pessoas que conhecem ou já ouviram falar do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Porém, Marta Medeiros faz o que é comum em todos os seus textos, explica o contexto para quem não o conhece. Conta que os vídeos citados por ela estão no site do YouTube e conta que em um dos vídeos Galeano aparece lendo seu texto, É o Deleite ou Delírio.
em que descreve como seria um mundo ideal e aproveita para homenagear aqueles que insistem em não esquecer a própria história, a exemplo das mães de Plaza de Maio, nesses textos de amnésia obrigatória. Marta Medeiros mostra nesta crônica que está falando para as pessoas e, assim como ela, esquecem de determinadas situações quando lhes é conveniente. A autora não está acusando o leitor, está mostrando que este processo ocorre de forma inconsciente. Ela termina a crônica assim: obrigada, Galiano, por nos fazer lembrar. A amnésia é uma opção, ela não é obrigatória. O sentido produzido neste texto, portanto, é a tomada de consciência de que existem certos assuntos que não devem ser esquecidos, sob pena de fazer com que uma pessoa perca um fato importante para o seu autoconhecimento e até mesmo para o seu desenvolvimento. Marta Medeiros tenta com este texto compartilhar com os leitores algo que ela mesma admite ter se dado conta, que o esquecimento de situações difíceis não é uma questão de obrigatoriedade, e sim de opção. É possível, por mais que seja mais dolorido do que esquecer, utilizar um momento que não tenha sido bom para crescer. Este processo de ressignificação é construído pelas análises e alertas feitos pela cronista, como na parte final do texto em que ela afirma: e esquecemos principalmente de quem somos, dos nossos ideais, das nossas vontades, dos nossos sonhos, das nossas crenças, tudo em prol de uma adaptação no meio, de uma preguiça em desfazer o combinado e buscar uma saída alternativa, de uma covardia que gruda na alma e congela os movimentos. Esquecer de nós mesmos é assinar o contrato com a resignação. Pois é, minha gente, essa crônica é mais do que uma autoajuda, é uma lição de vida para nós sairmos dessa zona de conforto e chegarmos ao denominador comum. Nós temos que nos amar em primeiro lugar e conseguir convivermos com os nossos traumas, nossas dificuldades, nossos anseios, porque a cada dia podemos ser um ser humano melhor. A aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais.